a gente fala como carcinoma, é uma linhagem que forma um câncer, que não necessariamente é um câncer de pele. Carcinoma, a gente se refere quando o câncer ele vai se originar de células epiteliais. No caso aqui, claro, o que chama atenção para a gente é o câncer de pele. E existe realmente o carcinoma, que a gente tem o carcinoma basocelular e tem o carcinoma espinocelular, quando a gente se refere à pele. Nesse sentido, é muito grave essa situação? Ou como o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu, aí, com a sua equipe médica, verificar isso de forma inicial? Qual é a gravidade disso, se o nosso público chegar a ver? Como é que ele pode também identificar nesses casos? Então, é muito importante a gente falar de câncer de pele quando a gente está aqui no nosso meio, né? No Brasil, no Nordeste, porque a gente tem uma incidência alta de radiação ultravioleta e a gente sabe que a radiação ultravioleta é um fator de risco importante. E aí a gente tem o câncer de pele como o câncer, no geral, o mais comum de todos. E a gente tem tipos diferentes de câncer de pele. Então a gente tem câncer de pele, são esses de origem epitelial, a gente tem o câncer de pele, o carcinoma espinocelular, e tem o carcinoma basocelular. E a gente tem o melanoma também. Então, são 3 tipos de câncer de pele que são mais frequentes. De todos esses, a gente tem o basocelular, que é o mais frequente de todos. Tem o escamocelular, que é esse que o ex-presidente foi diagnosticado com essa lesão, o espinocelular. E tem o melanoma. Então, dos 3, o mais frequente seria o basocelular. O espinocelular tem uma frequência alta, mas é intermediária, e o melanoma é o mais raro. O carcinoma espinocelular é um carcinoma que ele inspira certos cuidados, né? Então, assim, no caso, né, do ex-presidente, o tumor, né, os tumores, eles foram removidos em fase inicial, o que significa que é um tumor ainda de crescimento muito restrito, é um tumor in situ, que na técnica, né, na linguagem técnica, a gente diz que é um carcinoma espinocelular in situ. Então, é um tumor que se trata, a princípio, só com procedimento cirúrgico. Em casos mais avançados, poderia ser necessário tratamento complementar, mas não no caso em questão. Você chegou a mencionar aí, agora há pouco, a questão da exposição solar. Né? A gente às vezes está muito exposto ao sol. Existem outros fatores que podem contribuir para o surgimento desses carcinomas, não é isso? Na pele? Isso. Sim, existem alguns fatores que são fatores de risco associados ao surgimento do câncer de pele. Então, peles de tonalidades mais claras, né? A gente classifica as peles como fototipos. Então, peles de tonalidades mais claras, normalmente, elas são de maior risco para desenvolvimento de câncer de pele, qualquer um dos 3. A exposição solar, isso a gente deve considerar, a exposição solar, não só a exposição solar eventual, aquela exposição solar das férias, de um feriado, não, a exposição solar contínua também, ela deve ser levada em consideração, mesmo que não seja uma forte exposição. E tem os fatores de risco genéticos também, algumas pessoas elas já têm um histórico familiar. E essas pessoas também devem ser mais observadas, né? Se você já tem um histórico familiar ou mesmo histórico pessoal de que já teve algum câncer de pele, são pessoas que têm um risco mais elevado de apresentar uma nova lesão de câncer de pele, sim. Ainda falando sobre essa conversa que a gente está tendo, você também mencionou agora há pouco que em alguns casos existe a remoção apenas feita por cirurgia, mas existe outro tratamento? Então, a depender do grau do câncer que foi diagnosticado, a gente vai ter outros tratamentos. Então, tem imunoterapia, tem quimioterapia e radioterapia. E aí vai depender de qual estágio está essa lesão que foi diagnosticada, né? Por exemplo, nos cânceres no basocelular, por exemplo, que seria o mais frequente, e se a gente considera em relação de prognóstico de gravidade, seria o de menor gravidade, porque a gente não tem, por exemplo, metástases associadas ao carcinoma basocelular. Então, não, ele tem a capacidade de crescimento local, mas não de metastatizar. Já o carcinoma espinocelular, que é esse que
o ex-presidente apresentou, ele tem uma capacidade